Você já teve vontade de sumir por causa das dívidas? Já sentiu aquele aperto no peito que não passa, o coração acelerado ao ouvir o telefone tocar, o medo de abrir a porta e ser mais uma cobrança, mais uma vergonha escondida dentro de casa? Você não está sozinho. Milhares vivem hoje essa angústia silenciosa, essa prisão invisível que corrói não só as finanças, mas a autoestima, os relacionamentos, a paz do sono. E é nesse momento, quando tudo parece sem saída, que uma luz antiga, mas poderosa, se acende a luz de Santa Edwiges, a padroeira dos endividados, aquela que entendeu na própria pele o peso de ver tanta dor nos olhos dos pobres. Ela não nasceu em um mundo fácil, mas escolheu caminhar com os que sofrem. Santa Edwiges não era uma mulher comum. Era nobre, rica, respeitada, mas largou tudo para servir aos mais humildes. Pagava dívidas de desconhecidos, acolhia órfãos, visitava presídios. E hoje, continua intercedendo pelos que vivem o desespero financeiro, o abandono e a vergonha que ninguém vê. Quando a dívida não é só com o banco, mas com a vida, com os filhos, com a dignidade, Santa Edwiges ouve o choro abafado do travesseiro, o silêncio pesado do fim de tarde. Ela sabe como a culpa destrói por dentro, como a vergonha se instala como uma sombra. E diante disso, ela não aponta o dedo, ela estende a mão. E sua intercessão tem sido como um bálsamo para quem perdeu o rumo, uma esperança para quem já nem acredita que possa sair do vermelho. Porque Deus a escolheu para ser ponte, milagre e proteção. E hoje, neste exato momento, você pode entregar sua angústia, sua dívida e sua dor nas mãos dela, com fé. Porque ela caminha ao lado dos que ninguém vê e carrega no coração a missão de libertar aqueles que estão presos pelo peso do que não conseguem pagar. Ela não pergunta quanto você deve. Ela pergunta até quando você vai carregar isso sozinho. Então feche os olhos por um instante e sinta essa presença. Santa Edwiges está aqui onde você está não para te julgar, mas para lutar ao seu lado. Onde o mundo vê fracasso, ela enxerga uma oportunidade de milagre. Onde o mundo vê desespero, ela planta fé. E onde você só vê dívidas, ela prepara libertação. Se você acredita que não existe mais solução, é porque ainda não conheceu o poder da oração de quem venceu o orgulho e escolheu amar através da caridade. Hoje te convido a orar com fé viva, não como quem repete palavras, mas como quem clama com a alma, porque quem se entrega com verdade nunca fica sem resposta. Repita comigo essa prece de coração aberto. A cada palavra, imagine a sua dívida sendo transformada em graça e a sua angústia sendo substituída por fé. Santa Edwiges, intercedei por mim diante do Deus vivo. Olhai pelas minhas dores, pelas contas que não consigo pagar, pelas noites em claro que vivo escondido do mundo. Entra na minha casa, abençoa minha família, abre as portas que parecem trancadas. Tu que foste exemplo de desprendimento, caridade e fé, ajuda-me a encontrar o equilíbrio, a direção e a força para recomeçar. Apresenta minha causa ao Senhor e, se for da vontade dele, que eu veja o impossível se tornar possível, que os cobradores cessem, que a paz retorne, que a dignidade seja restaurada. Eu confio mesmo quando tudo desmorona. Eu creio mesmo quando o medo grita. Santa Edwiges caminha comigo. Amém. É nos momentos em que o desespero tenta calar nossa esperança que precisamos lembrar da força que habita na fé. Santa Edwiges não transformava moedas em milagres, ela transformava corações cansados em guerreiros da luz. E você pode ser um deles, não importa o tamanho da dívida ou da dificuldade. A graça começa quando você decide orar com verdade. E quando você ora, Santa Edwiges ora junto. Quando você se ajoelha, ela apresenta sua causa diante de Deus. E mesmo que o mundo não perceba, algo já está mudando no invisível. As correntes estão sendo quebradas, as portas estão sendo alinhadas e o tempo da vitória está se aproximando. Mas é preciso acreditar não com os olhos, mas com o coração, porque milagres não acontecem onde há certeza, mas onde há fé. E é por isso que hoje, neste momento, você é convidado a dar o primeiro passo. Não é sobre resolver tudo agora, nem sobre fazer desaparecer as dívidas com um estalar de dedos. É sobre acreditar que o impossível começa na decisão de confiar. É sobre olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu confio em Ti. E nesse momento, Santa Edwiges entra com sua intercessão, trazendo paz onde só havia medo. Acredite, há um tempo novo chegando. E se você permitir, essa oração será a chave. A partir de hoje, caminhe com fé. Repita essa oração quantas vezes precisar. Compartilhe com quem está em desespero. E lembre-se, o amor de Deus, por meio da intercessão de Santa Edwiges, ainda é maior que qualquer dívida que você tenha.